filho do militar, acima de 21 ou 24 anos, ele perde a condição de assistente do Instituto de Previdência. Então nós criamos um plano de saúde cooperativo com a Unimed. Também, como outro exemplo, né, nós tivemos mais de 80 mil candidatos, mais de 120 mil inscritos. Que tudo que nós temos de benefício, o Estado não nos deu. Alguém, em algum momento da nossa história, que foi lá e criou. Olá, cooperado e não cooperado, como vai? Tudo bem? Eu sou a Gabi, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Copeng. A Copeng é a maior instituição financeira cooperativa do país no segmento da segurança pública. Antes de começar, vocês já sabem, siga-nos em nossas redes sociais e inscreva-se em nosso canal para você não perder nenhum dos nossos episódios. E estamos também no Spotify. A Fundação Guimarães Rosa é o assunto de hoje e os entrevistados são Coronel Seixas, que é o Superintendente-Geral, e o Superintendente Operacional, Coronel Winston. Roda a vinheta. E começa mais um episódio do nosso podcast Copeng. E ao meu lado, uma presença ilustre, o nosso presidente, Capitão Rosa. Seja bem-vindo, capitão. Boa tarde. Obrigado, senhor, comparecer aqui com a gente mais uma vez. Estou substituindo o Everton. Um grande abraço para o Everton. E aqui os nossos convidados também ilustres, que é o Coronel Winston e o nosso Coronel Seixas. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitar nosso convite aqui hoje. Nós agradecemos, né? Uma pausa breve no nosso podcast. A Copeng tem uma mensagem para você. Assiste aí. A transparência, a governança e o compromisso são um dos pilares fundamentais que norteiam a atuação do Conselho Administrativo e a Copeng em relação aos nossos cooperados. A transparência é a base sobre a qual construímos a confiança mútua, compartilhando informações relevantes de maneira clara e acessível. Isso não apenas fortalece a relação entre o Conselho e os cooperados, mas também permite que todos compreendam as decisões e o funcionamento interno da cooperativa. Copeng, uma instituição financeira para chamar de sua. Vamos falar sobre a Fundação Guimarães Rosa. Que história incrível. A gente estava até aqui nos bastidores comentando um pouquinho, né? Quanta história. Eu gostaria que vocês contassem para a gente, o Coronel Seixas já está lá desde quando tudo começou, né? Conta para a gente um pouquinho, Coronel. Foi por volta de 2002, a Polícia Militar tinha grandes dificuldades, principalmente na área de saúde. Nós tínhamos uma farmácia, por exemplo, né? Em frente ao hospital que não tinha medicamento. Nós tínhamos um laboratório de patologia clínica, onde fazia os exames, mas não existiam os reagentes adequados. Então a gente começava lá, tinha que ir para outra. Nós tínhamos lá o centro odontológico também, que não tinha funcionário qualificado, habilitado. E tínhamos também no Hospital Militar, médicos da Fundação. Sim. Médicos trabalhando, né? Sem nenhum regime, podemos dizer, legal. Não eram seletistas, não eram estatutários, era uma situação ilegal mesmo. Então, houve um estudo, um projeto de viabilidade econômica para instituir a Fundação Guimarães Rosa no sentido de dar apoio à Polícia Militar. Então, o Ministério Público realmente acolheu com muita boa, né, ideia e ajudou efetivamente a gente desenvolver esse projeto. Tivemos lá metas de curto prazo relacionadas à área de saúde e as outras de médio e longo prazo. Então, foi o início da Fundação Guimarães Rosa. Surgiu de uma necessidade mesmo da Polícia Militar ter a sua retaguarda, alguém que pudesse ter apoio à instituição Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros de maneira geral. E, por extensão, à família, né? Família militar mineira. Então, esse foi o início da Fundação e, depois disso, nós fomos desenvolvendo outros projetos até chegar no estágio que a gente tem hoje, que a gente se sente, podemos dizer, consolidado e desenvolvendo as tarefas, né, nos mais diversos campos. Interessante. Então, foi através de uma dor, né, de uma necessidade da época que começou, me faz lembrar da história da Copeng, né? Que foi através de uma necessidade de uma instituição financeira exclusiva para os servidores da segurança pública que tudo começou, né, capitão?
Exatamente. Eu costumo dizer, e eu conto isso como história, né, que tudo que nós temos de benefício, o Estado não nos deu. Alguém, em algum momento da nossa história, que foi lá e criou. Começa lá na história da nossa Caixa Beneficente, e aí você vem passando por tudo, Colégio Tiradentes, as associações, entidade de classe, Fundação Guimarães Rosa, cooperativa, tudo foi alguém que em algum momento achou necessário fazer em benefício da tropa. E assim sempre foi. É interessante, né, ver que essas histórias são histórias que dão certo, né, Coronel Winston? Sim. E o senhor, quando foi que o senhor começou a fazer parte dessa história? Eu tenho 5 anos e 9 meses de Fundação Guimarães Rosa. Terminei minha trajetória na polícia, comandando o policiamento da capital. Né? Em 2018, foi isso? Exatamente. Eu lembro, eu vi uma matéria sua passando bastão, né? Isso. E a partir disso, eu aportei lá na Fundação Guimarães Rosa como superintendente operacional, no sentido de ir desenvolvendo os trabalhos, os serviços. O superintendente operacional é aquele que faz os lances, né, para buscar, participa das licitações e tudo mais, para permitir aí o desenvolvimento da instituição Fundação Guimarães Rosa. Perfeito. Eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a carreira militar de vocês, né? Porque quando eu sento aqui, eu fico extremamente curiosa para conhecer um pouco mais. Eu acho que é por conta dessa questão de ter militares na família. Eu sou apaixonada com a instituição, apesar de não ser militar, né? Eu costumo falar que eu acho que ainda dá tempo, porque eu sou formada em psicologia. Se eu quem vai fazer o concurso sabe, pode né? ir, ué. Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais a trajetória de vocês. Passando a bola aqui para o senhor ainda, que está na palavra, como que foi? Esse foi um sonho desde a infância ou a família, que já era uma família militar? Conta pra gente. Não, eu venho de uma família militar. Meu pai também é tenente-coronel reformado da nossa instituição. Mas eu tive um ensino que me levava mais a ser um técnico, um engenheiro, né, porque eu sou oriundo do Cefet. É mesmo? Né, do que realmente entrar para a polícia. Mas por questão de oportunidade, eu acabei fazendo o concurso da Polícia Militar, já para o curso de formação de oficiais, e fui aprovado no primeiro exame que eu fiz. Né? O primeiro ano foi, por causa dessa vertente minha de ensino técnico, foi muito difícil para eu adaptar. Adaptar, né? Estava vindo de uma outra linha, né? Mas eu era muito novo. E até mediante um questionamento do meu pai, assim, olha, se você continuar irritado assim, é preferível você buscar outra alternativa. Eu disse, não, eu sou novo, pai, eu vou terminar esse curso e no final E eu realmente, a partir do segundo ano, eu vi que aquilo ali era interessante, o segundo ano do CFO. Formei e fui para o 5º Batalhão. 5º Batalhão. Na Gamileira. Aqui em Belo Horizonte Isso. mesmo, na Gamileira. Uma situação também nova, porque o comando naquela época estava invertendo, quem era da capital ia para o interior, e quem era do interior estava ficando aqui na capital, e eu acabei permanecendo aqui. Do 5º Batalhão, eu fiz um curso de Educação Física dentro da própria instituição. Nunca parou de estudar, né? Academia, um convênio academia e católica, Universidade Católica, né? A parte biológica era feita lá dentro da Universidade Católica, no coração eucarístico ali. E desse curso eu acabei sendo cooptado para recriar o Cefap, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, ali no Prado Mineiro. Disso, eu permaneci ali até capitão, fui transferido para a Diretoria de Recursos Humanos, que é uma grande escola. Da Diretoria de Recursos Humanos, eu fui transferido pós o curso de aperfeiçoamento de oficiais, né? Hoje o CESP, né? Com especialização em segurança pública. Eu permaneci na academia, né? E disso eu fui chamado para criar a primeira corregedoria descentralizada, fora aqui de Belo Horizonte, a primeira estrutura de corregedoria lá em Uberlândia. Olha, Uberlândia.
Então aí que eu conheci o filho o filho do Capitão Rosa, né? Que estava lá na região, entre Uberlândia e Uberaba. Ficou por né? ali. A gente teve bom trato lá. E nessa estrutura de corregedoria, o próprio comandante lá falou assim, olha, por que você não aproveita você aqui em Uberlândia e já não exerce um papel de subcomandante de um batalhão? Se você retornar para Belo Horizonte, você vai acabar sendo um comandante de companhia. Né? E aqui você vai ser. Então, uma pessoa assim, um profissional e tanto. Aí aquilo que era um projeto de 1 ano e meio, porque não é fácil, né, mexer com corregedoria, acabou se transformando num projeto de 5 anos e meio. Eu permaneci 5 anos e meio no Triângulo. De lá eu vim para o Estado-Maior, no comando do Coronel Renato, Chefe-Maior Coronel Santana, né? Eu vim para a 3ª seção do Estado-Maior, isso com o objetivo já de fazer o planejamento da Copa do Mundo, planejamento operacional da Copa do Mundo. Né? Então eu passei lá, assumi a seção como major ainda, e em sendo promovido a coronel, fui o diretor de operações, na época denominado diretor de apoio operacional. E dessa diretoria eu fui chamado para comandar o policiamento da capital. E assim encerrei minha carreira com reduções criminais consideráveis, né? Que essa que foi a maior vertente, maior marco do meu comando. É uma trajetória tanta, né? Parece que foi tudo fácil. Nossa, parece, não parece? Tudo muito fácil. O senhor simplificou bem a trajetória. É uma história e tanto, é um legado, né, que o senhor tá deixando, assim, né? Igual você falou, que marcou muito bem quando você estava passando o bastão, marcou muito bem, né, essa história. E o senhor, Coronel Seixas, conta pra gente como é que foi a sua trajetória aí. Sou do interior de Minas Gerais, né? Qual? Martinho Campos. Zona rural. Aí, desde cedo, meu pai começou realmente até a discutir com a minha avó, né? A mãe dele, a respeito do meu futuro, né? Eu queria ficar lá na roça. E meu pai não queria, e minha avó queria. Então foi aquele dilema, né? E acabou, eu fui para Bom Despacho, estudar em Bom Despacho. Depois fui para Divinópolis. Divinópolis eu morei lá e gostava muito de praticar esportes, futebol de campo. É mesmo? E nessas idas e vindas, né, eu conheci o pessoal de Bom Despacho através dos esportes. E a questão de ser um jogador profissional realmente demanda muito, né? Estrutura física, que realmente não tinha. Depende muito de sorte também. E aí, conversando com os colegas de futebol, eles falaram, vamos fazer o curso para a Polícia Militar. Então, a cidade de Bom Despacho é uma cidade típica, é o berço, tem muitos oficiais. Então, eu acabei fazendo a inscrição, fiz a prova em Bom Despacho, e na época eu lembro da turma de 100, 14 eram de Bom Despacho. Eu passei de ser um bom despachense, né? Uhum. Aí matriculei na academia como cadete, e ao formar eu fiquei na academia como instrutor, né? Fiquei na academia como instrutor, e com o passar do tempo eu fui realmente progredindo, né? Com incentivo lá do major, subcomandante, fiz o curso de administração de empresas, fiz o curso de educação física também, como o Insto fez, né? Depois eu fui ainda dando aula na academia, nos cursos de administração, e eu fui dar aula também na faculdade de Newton Paiva, como professor, né? Na área de administração, teoria geral de administração, produção, recursos humanos. E a vida minha foi pautada dentro desse ambiente, né, escolar, e trabalho na Polícia Militar. Já como major, eu fui comandar o Colégio Tiradentes de Belo Horizonte, né? É mesmo? Uma experiência realmente incrível, né? Conheci lá as pessoas, né, que lidam com a educação, e os próprios jovens, os que estudavam no Colégio Tiradentes. Depois eu fui comandar o Corpo de Bombeiros, do 1º Batalhão de Bombeiros, ali na Piauí. Eu fui comandar o 1º Batalhão de Bombeiros, lá no 1º GI, eu fui promovido a coronel. Do coronel eu fui para comandar a região de Montes Claros, onde fiquei lá 1 ano e 6 meses. Depois eu fui transferido para Belo Horizonte, trabalhando também na diretoria de promoção social. Cuidava de todos os colégios
Tiradentes, né? Que trabalhava mesmo na área social. Então, tinha sempre esse viés meio social, né? Voltado para o atendimento dos PMs e a sua família. E depois que eu fui para a reserva, eu fui ser diretor também geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, onde eu fiquei um bom tempo. E a partir da saída do IPSM, com a mudança do governo, evidentemente, eu fui chamado com o Coronel Soares, que era que foi o primeiro presidente da Fundação Guimarães Rosa, o superintendente-geral, e o Coronel Gonçalves, nós instituímos a Fundação Guimarães Rosa. Fizemos toda a estrutura, né? Estrutura realmente foi uma doação inicial da AFAS, né? De R$60 mil, a AFAS doou para a Fundação. Legal. E hoje a Fundação ela é uma instituição independente financeiramente. Isso. Nós não recebemos recursos de nenhum órgão público, de nenhum parlamentar, não recebemos emenda. Nós vivemos o resultado do nosso trabalho, dos nossos projetos, principalmente em termos de cursos, participando de licitações, né? Criamos um plano de saúde, porque o filho do militar, acima de 21 ou 24 anos, ele perde a condição de assistente do Instituto de Previdência. Uhum. Então, nós criamos um plano de saúde cooperativo com a Unimed, e onde os filhos, e inclusive netos... Eu tenho 2 netos nessa situação. Exatamente, Nós temos netos acima de 1 ano, eles fazem parte desse plano, né, de saúde da Unimed, que é um plano realmente formidável, porque ele tem uma abrangência, tem uma enorme, muito né? grande, inclusive a nível de Estado e a nível até em casos extremos, em casos de necessidade, fora do Estado. Temos também lá a clínica médica. A Fundação hoje ela é uma clínica médica credenciada pelo Instituto de Previdência. Então, nós temos cerca hoje de 40 médicos que atendem, esses médicos atendem em frente ao Hospital da Polícia Militar, ali do outro lado da rua, ao lado da farmácia. Sim. Quer dizer que o pessoal ali é da Fundação? Temos médicos. Eu consulto lá com 2 médicos, cardiologistas. Doutor Isaías, deve ser ele. Ele deve ser. Então, a partir daí, e fomos participando de concursos, né? Eu vi isso mesmo lá no site, que Guarda Municipal, Prefeitura, sim, né? Todos os guardas municipais de Belo Horizonte passaram pela Fundação, desde a prova, que é feita pela Fundação, como treinamento também feito em cooperação com a Polícia Militar. Só essa última turma que não fez o treinamento com a gente, foi outra instituição, a Polícia Civil, que fez. E temos hoje concursos. Por exemplo, concurso de grandiosidade realmente é com a Força Aérea Brasileira. Olha os que concursos, bacana. Né, dos médicos, todos os profissionais, médicos, enfermeiros, todo o Brasil. Nós fazemos esse concurso. Concurso realmente de grande, exige realmente uma estrutura muito grande em termos de prova, tem que ser questões inéditas, questão do sigilo, né? Então, exige uma seriedade. E a gente tem um orgulho muito grande, né? Eu, o Winston, nossa equipe, que nós nunca tivemos uma quebra de sigilo em qualquer prova. Olha que fantástico, né? Que bom. Então, realmente, a seriedade, né? E os cuidados que a gente tem, principalmente a gente agradece muito à Polícia Militar, que nos propiciou isso, a questão da disciplina, da hierarquia, do respeito, né? Da hombridade, da seriedade. Sim. E contando, acima de tudo, com pessoas, parceiros, assim, confiáveis. Perfeito. Então a gente busca no mundo aí que estão ao nosso redor, buscar essas pessoas para desenvolver os trabalhos. Porque muitos trabalhos não são trabalhos prolongados, são trabalhos temporários. Professor, fazer uma prova, né? Por exemplo, de física. Então, vamos na Universidade Federal, já temos lá um cadastro, professor com experiência e convivência, que a gente remunera esses professores e depois disso a gente é remunerado pela instituição que nos contratou para desenvolver as atividades. Fantástico. E temos ainda os projetos sociais, que constituem a razão de ser da Fundação. Lá no Morro das Pedras, hoje nós temos lá um projeto de fenomenal importância para a sociedade do Morro das Pedras. São senhoras que participam do coral, foram até Brasília, andando de ônibus, Brasília, né? Nunca tinha ido. Os jovens, crianças, que hoje muitos estão aprendendo a tocar música, violão, flauta, né? Percussão. Então, tem o coral de crianças e o coral também dos adolescentes. Então, nós investimos muito dinheiro
mas sabemos que dá retorno, né? Retorno. Porque participamos efetivamente da melhoria de vida do povo de Minas Gerais. Então, a Fundação ela tem realmente esse norte, que é apoiar as instituições públicas de uma maneira geral para melhorar o trabalho que elas executam. Ou seja, são parceiros, né? Perfeito. E a Promo Week de novembro foi um sucesso. Agradecemos a todos vocês que participaram e para você que não conseguiu participar, procure a Copeng porque nós ainda estamos com taxas imbatíveis, a menor taxa do mercado. Corre! O consórcio do Sicoob é um produto financeiro que vem realizando o sonho de muitos cooperados que planejam a compra de um bem ou serviço, sejam ele carro, moto, caminhão, procedimentos estéticos e muito mais. Para quem não conhece o consórcio, é uma modalidade de compra coletiva, onde se reúne um grupo de pessoas físicas ou jurídicas com o mesmo objetivo. E no consórcio não tem taxa de juros, apenas taxa de administração. E a nossa taxa de administração é a menor do mercado. Quer saber mais? Entre em contato conosco em um desses telefones que está na descrição do nosso vídeo. O senhor citou a Unimed como cooperativa, né? E é interessante ver como o modelo do cooperativismo tem conquistado um grande respeito, né? É bonito, é um modelo lindo, né? Trazendo essa questão da trajetória, inclusive, eu vou deixar aqui para os nossos ouvintes, espectadores, se você já precisou da Fundação Guimarães Rosa, conta aqui para a gente a sua experiência e conta também a sua trajetória, você que é servidor da segurança pública, conta para a gente a sua história, né, o percurso aí na polícia, no Corpo de Bombeiros, a gente que precisa ouvir, né, para a gente, né, entrar nesses assuntos, coloque aqui um assunto que você acha que é relevante, acho que isso é interessante. E trazendo aqui de volta para o nosso bate-papo, o senhor falou sobre essa questão da sociedade, do trabalho social, né? Que esse é a importância da Fundação ter essa atuação na sociedade com o servidor da segurança pública, sua família, estou contando a história dessas senhorinhas, né? Que viajaram. E a importância também das parcerias, né? As parcerias que a Fundação Guimarães Rosa conquistou até aqui, que faz toda a diferença, né, Coronel Winston? Porque é necessário, né, para poder continuar alavancando, continuar a missão, né? Sim. São duas vertentes, né? Você tem que ter o recurso. Claro. Então, para você ter o recurso, você tem que executar serviços. Exatamente. Né? E hoje em dia não tem nada mais que seja conquistado de uma maneira fácil. Você tem que participar da licitação, ou então você tem que demonstrar uma competência, né, de certa forma específica e especial, né, para você ter a execução daquele trabalho, né? Então, o nome da fundação, a gente carrega ele de uma maneira bem especial. Claro. Não pode perder o nome, não pode falhar na execução dos seus serviços, né? O Coronel Seixas trouxe aqui a questão da gente ser, da direção, né, dos executivos serem oficiais da Polícia Militar, né? Então a gente tem esse norte, a gente aprendeu lá nos bancos da escola, né, da Academia de Polícia Militar, né? E assim a gente executa. Ele citou aqui também da questão dos concursos, né, e processos seletivos da Força Aérea Brasileira. Foi uma licitação que nós participamos, né? Ficamos sabendo e tudo mais, né? Recebemos a referência e apresentamos todo o nosso capital, né, de execução de mais de 50 concursos sem nenhum ter sido interrompido, né, e não ter concluído. É um mérito. Né? Então é por isso que as prefeituras nos procuram e tudo mais. Recentemente a Prefeitura de Ribeirão das Neves nos procurou para orçar a execução de concursos lá, né? Então a gente tem todo esse cuidado. No caso da Força Aérea Brasileira, o último foram 45 especialidades, entre engenheiro, na área de medicina, enfermeiro, né? Olha só. Então, assim, é um desafio muito, muito grande de eu colocar para ser aplicado no país inteiro. Pois é. 45 provas diferentes. Uau. Né? De especialidade diferente. E a gente vai passar por todo o processo de aplicação,
depois correção, a logística deles, né, em termos de aplicação. Mas até a impressão, a análise dos recursos, né, o resultado final, isso tudo fica por conta da fundação. O último concurso para a Guarda Municipal também, como outro exemplo, né, nós tivemos mais de 80 mil candidatos, mais de 120 mil inscritos, que efetivamente pagaram a taxa de inscrição ou tiveram a isenção de taxa, né? Isso tudo em cima de sistemas, né? Que consulta lá no governo federal se a pessoa realmente tem direito ou não à isenção de taxa. É um trabalho minucioso, né? Então é um trabalho enorme, Sim. né? Em termos de sistema, em termos de pessoas, né? Executando isso tudo, né? Reserva, segurança nesse processo como um todo. Então é algo assim, né? Os nossos treinamentos, os nossos trabalhos outros, né? Hoje a gente está com a vertente também de serviço terceirizado, prestação de serviço terceirizado, né? Então, alocação de pessoas. Hoje nós chegamos a ter quase 1.200 funcionários. Hoje, né? Então, isso Olha a conquistando, né? dia a dia, né? Uma folha de pagamento de 2.800.000 e subindo isso. Agora, né? Com o piso da enfermagem, né? Pois é. Então, subiu mais. Lógico, a gente recebe isso, mas primeiro a gente paga. Claro. Né? Primeiro a gente paga para depois receber. Né? Primeiro a gente presta o serviço para depois receber em todos os contratos. Então, isso tudo requer, né, de todos os integrantes da Fundação, um trabalho hercúleo, né, de doação mesmo. Né? Eu acho que vai além da sua competência profissional, vai além disso, né, para a gente ver essa fundação e atendendo aos anseios, né, daqueles entes que nos procuram. Claro. Né? E puxando um ganchinho aí, falando de concurso, tem previsão 2024? Para servidor da Segurança Pública? Isso agora de Ribeirão das Neves, né? Tem esse. Nas prefeituras tem muito... Tem mais, né? Partido para essa questão da guarda municipal, né? E a gente vê que o viés do atual governo federal é de investimento nessa área, né? Por parte da Polícia Militar, aí é um edital lá da Diretoria de Recursos Humanos, existe uma previsão de entrada, né? Porque a gente tem também 2 livrarias ali naquele complexo da academia, que sob a forma de apoio aos alunos lá e tudo mais, que a gente faz reprodução, cópia e vende pequenos artigos de necessidade deles. Né? Existe uma previsão de entrada de mais de 1.000 soldados para o ano que vem. Né? O processo, pelo que mas enquanto o senhor falava aí de tanta atividade, eu comecei a ficar preocupado aqui. E a minha pergunta seria a que o senhor acabou falando. Quem faz todo esse serviço? Aí o senhor contou que tem mais de 1.200 pessoas fazendo toda essa atividade. Mas do núcleo mesmo central, é em torno de 50 profissionais. Que faz a retaguarda de tudo isso. Que cuida disso tudo. Lógico que a gente tem um concurso da Guarda Municipal de Belo Horizonte, com 80 mil, tem que contratar mais pessoas. Claro. Né? Mas o cerne, o miolo mesmo, está lá. Né? Tendo trabalho ou não tendo trabalho, está lá, executando tudo mais. Porque o concurso ele não termina no momento da divulgação do resultado. Né? Aí vem as ações na justiça e tudo mais, então eu tenho que ter aquele núcleo duro, né, de execução desse trabalho como um todo, que conheça desde da origem, do edital e tudo mais, até o resultado final. É isso aí, Então, um exemplo muito claro é a Guarda Municipal de Belo Horizonte. A 3ª turma está entrando agora. Eles resolveram, dos 500 candidatos aprovados, fazer em 3 partes a formação. Né? Então, o último grupamento aí de 150 profissionais sendo assumidos aí pela Prefeitura, né? Teve recentemente a publicação da convocação desses
desses profissionais. Quer dizer que eles fizeram o concurso e ficaram aguardando, sendo convocado parceladamente. Eles foram, o curso foi sendo executado em torno de 150, 160 profissionais a cada ciclo, né? De 6 meses, 7 meses. Então, é um trabalho e tanto, né? Que não é só lá no dia da prova, tem um porém, né? Antes disso e pós. Isso requer a demanda. Questionamentos e tudo mais, que a fundação, ela até se encerrar, esse ciclo como num todo, ela está lá pronta para explicar aquilo que é necessário com relação ao certame. É esse candidato mesmo que tinha que ser convocado ou não? Está lá sobre o nosso domínio, e a prefeitura, numa conversa da Secretaria de Segurança Pública do município com o Coronel Seixas, pessoal, nós não abrimos mão de vocês nos acompanharem até o último, né? Lisura do processo como um todo. Mesmo a gente já entregando tudo para eles, as relações e tal, a cada convocação, a cada resposta à ação da justiça e tudo mais, eles pedem as informações para a Fundação Guimarães Rosa. Perfeito. Mas só do que os senhores estão falando, que não coube nenhum recurso até hoje de problema da fraude, né? Nada foi violado até hoje, é muito importante saber disso. Ele disse as ações judiciais, elas dizem respeito ao candidato. Né? Isso. O candidato, por exemplo, ele não faz a prova porque para limite de idade. Isso. Aí entra recurso. Aí vai para a União e vem para a Fundação. A gente tem. O outro fez a prova, não concorda de ser eliminado no psicológico. Isso. No exame físico, aí na entrevista, que tem uma ficha, podemos dizer, que não é das mais indicadas, ou não pode ser indicado para ser o guarda municipal. Então, são as demandas pessoais dos candidatos em torno do impedimento deles. Mas é um impedimento pessoal, né? Pessoal, não profissional, Mas eu destaco aqui o grande trabalho que a Fundação desenvolveu foi a implantação do chamado SIGAS, o Sistema de Gerenciamento e Assistência à Saúde na Polícia Militar. Antigamente a gente trabalhava com uma carteirinha de plástico. Isso. Era fácil de ser, entendeu? Adulterada, e usava... Não tinha nada feito. Hoje não. Hoje todo o sistema informatizado de gerenciamento de saúde, ele é totalmente feito em blocos e muito bem. Desde a marcação de consulta até o faturamento de uma conta hospitalar. Então, a Fundação tem uma participação efetiva nesse processo. Evidentemente, nós não fizemos isso sozinhos, nós fomos buscar parceiros, né? Fomos buscar técnicos de informática, programadores, fomos em Uberlândia, na Algar, para a gente ter lá o arquivado, né? O nosso central. Então, um trabalho realmente de grande importância, de grande relevância. E hoje, a gente, às vezes, até uma pessoa, por exemplo, antigamente, ia fazer uma consulta com o médico, fazia o raio-x. Esquecia de levar o raio-x no outro dia subsequente. Chega lá, era muito comum falar, não, ela tira outro raio-x. Hoje não. Hoje não. Você tirou o raio-x ontem, você tem que ter o exame. Você não pode. Então, é um custo, né, muito menor para a Polícia Militar. Claro. O questão ainda da área de saúde. Todos os professores que atuavam nos projetos sociais da música eram da PM. Nós substituímos todos esses profissionais da PM por profissionais da Fundação. Então, hoje são profissionais contratados pela Fundação, que são alunos, ou às vezes estudam na Universidade Federal, ou são profissionais aí do mercado que atuam. Lá na área da clínica médica, os profissionais de saúde que não eram legalizados, podemos dizer, hoje não, hoje todos são legalizados. Lá na farmácia, todos os atendentes eram do PM, foram para a rua e colocamos funcionários. Quer dizer que aqueles funcionários que trabalham no Hospital Militar, atendendo ali naquela parte de exames, eles são empregados da Fundação? Numa determinada época, sim. Mas hoje a Fundação praticamente saiu desse modelo, em razão da própria... o próprio Ministério Público questionar o papel da Fundação, ele tem também limites legais. Tá. Então, a gente não pode hoje ser contratados a não ser através de licitação. Então, tem muitos profissionais que são atendidos, mas eles trabalham lá no modelo de licitação que a Fundação participou e ganhou. Sim. Então, a Fundação hoje só trabalha de forma, podemos dizer, que a recomendação legal estabelece. Participando de licitações, tudo aquilo que a gente faz.
para evitar exatamente tipo de questionamento os mais diversos possíveis. É porque você passa a ser empregador e ter outras consequências. Pois é. Né? E tem uma estrutura de controle também muito importante que dá uma garantia, tranquilidade para a gente. Nós temos o nosso conselho chamado Conselho Curador. É mesmo um conselho deliberativo, são profissionais das mais diversas áreas que eles apoiam, eles, de certa forma, eles atendem aquilo que a gente propõe. Nós estamos fazendo agora o nosso modelo, né, de trabalho para 2024, que a gente vai apresentar para o Conselho amanhã. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, eles são aprovados pelo Conselho Curador. E mais que isso, tenho na promotoria um promotor, uma equipe de promotores responsáveis pelas fundações. Sim. Eles que fazem, né, fiscalizam, eles que orientam, eles que ajudam todo aquilo que a gente desenvolve. Desde a aprovação de contas, que a gente remete para o Conselho, primeiro o Conselho Fiscal, depois o Conselho Curador, depois vai para o Ministério Público. Então, tudo isso, as nossas contas, todas foram aprovadas em todos esses anos de existência, sem nenhuma ressalva, pelo Ministério Público, evidentemente, e às vezes a gente também, por 2 momentos, a gente achou bom contratar uma auditoria independente para avaliar, né, os trabalhos que são feitos também pela Fundação. Porque nós temos a contabilidade terceirizada e o aspecto jurídico também é terceirizado. Mas a gente, por de certa forma, tranquilidade para a gente mesmo, a gente quer ajuda, apoio de outras pessoas, para que elas nos ajudem a fazer a Fundação caminhar, né, o melhor possível. É perceptível, enquanto vocês vão contando a história, o que vocês já conquistaram, é perceptível a evolução no caminho, né? As conquistas e a evolução é perceptível. E está nesse caminho, igual vocês já falaram, 2024 está tudo caminhando, aprovado. E quais foram, assim, os desafios ao longo dessa trajetória? O senhor que tem mais tempo, tem 5 anos, né, que está lá caminhando na Fundação. Os desafios, Gabi, olha, a gente chegou a um desafio muito grande, mas a gente conseguiu passar. Conta pra gente, assim, alguns... Pode ser um só, não tem problema contar. Pode contar vários, mas é um desafio, assim, que você ouviu, que você falou assim, nossa, a gente conseguiu, assim. A gente tem que ter precaução, e hoje a recomendação nossa lá, no sentido de qualquer contrato com as prefeituras, fazer um contrato de menor tempo possível. Porque é muito comum você fazer um contrato muito tempo muito longo, né? Passa de uma gestão de um partido político para o outro. Aí vem fazer como se fosse uma devassa. Quer buscar coisas, né? Que, na verdade, e no fundo, a gente não encontra nada errado. Mas só o trabalho que dá pra gente ir lá, mostrar, entendeu? E às vezes duvidar, fica questionando. Então toma tempo. Então faz dentro de um mandato. Em princípio, sim. E fica tudo melhor feito mediante licitação. Isso. Porque o poder público, ele tem realmente essa vantagem, né? Em termos de prazo, tem vantagem nos mais diversos sentidos. Então tem que ter essa precaução. E não fazer também, confiar muito nas vezes pessoas, né? Nós já tivemos casos aí no próprio Estado, que eles pediram um determinado projeto para desenvolver, nós contratamos pessoas para desenvolver o projeto, falou que tinha recurso garantido, aí muda de direção lá do órgão, aí infelizmente não vai colocar em prática. Mas esse trabalho foi desenvolvido com pedagogo, com professores, infelizmente, se quiser entrar na justiça. Mas vai entrar na justiça contra o Estado? Primeiro, né, a gente sabe o tempo que demora, vai para o precatório, e não é nosso perfil não é de conflito, de questionamento, nosso perfil é de cordialidade, entendeu? E de fazer acontecer as coisas. Exatamente. Então a gente tem precaução em desenvolver projetos com os órgãos públicos, tendo em vista esses aspectos, né? Mudança política nos municípios e, segundo, a descontinuidade de ideias, porque as ideias ficam muito efêmeras, ficam de acordo com cada um das pessoas que estão na direção. E aí entra o outro, não concorda e não tem embasamento legal e recursos financeiros adequados para dar continuidade àquilo que a gente desenvolveu. A ideia acaba não sendo da instituição, né? A ideia é pessoal. Exatamente. É uma curiosidade, o senhor falando na fiscalização do Ministério Público, no caso do sistema financeiro e especificamente de cooperativas de crédito, a fiscalização é por conta do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Uma curiosidade que eu nunca busquei sanar
As entidades de classe têm o viés do Ministério Público na sua fiscalização? Só as fundações. Associações e coisas não tem. Solto. Então, associação não tem. Nós temos lá no Ministério Público, chama lá a administração, é o Ministério Público do Terceiro Setor. Então, o terceiro setor realmente são as fundações, associações. Então, as pessoas muitas vezes preferem ter associação porque não ficam presos, né? A mandar, por exemplo, o orçamento para o ano que vem. Nós estamos mandando com 48 de antecedência, marcar reunião, eles participam das reuniões do nosso conselho, eles questionam a tomada de contas que a gente faz. Isso. E todos eles olham muito criteriosamente. Eles têm que conhecer antecipadamente o planejamento estratégico, no caso da fundação. Eles têm que aprovar, inclusive, nossas ações para o ano subsequente. E quando eles não concordam com isso, aquilo, pode ter muita coisa em desacordo com o próprio estatuto. Claro. Aí eles... Evidentemente, nós não vamos fazer isso, né? Mas a gente já tem um relacionamento vou dizer, muito bom com o Ministério Público, e a gente está sempre alinhado. Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente vai até o Ministério Público e falar que nós temos essa proposta. O que a senhora acha, né? Aí eles mandam a gente apresentar o projeto e eles falam, não, está em consonância com o estatuto, isso vai ser bom para vocês. Financeiramente, se vocês acharem que é conveniente, toca o projeto. E a gente faz. E como é que funciona a linha de frente? Por exemplo, na cooperativa, nós temos o time do conselho, os diretores, os delegados e os empregados, né? Assim, olhando pelo organograma. Como que funciona na fundação? Hoje, a linha de frente, como que é formada? O conselho, ele foi instituído mediante, na época, o próprio comando da PM, né, no Ministério Público, falava quem é que vai ser o conselho. Foi criado o conselho. O mandato do conselheiro, ele tem de 4 anos, podendo ser renovado mais 4. E o conselho é delegado, né? Ao conselho é delegado escolher pessoas para executar o trabalho em nome deles. Então, nós, eu, o ministro e todos os outros funcionários, são 50, nós somos pessoas contratadas pela Fundação para desenvolver atividades mediante autorização do Conselho. Quer dizer que os senhores são prepostos do Conselho. Conselho, exatamente. Então, nós temos... Porque a maioria dos conselheiros, eles têm vida própria, né? Eles têm trabalho próprio, eles não podem ficar o tempo todo pela Fundação. Então, a gente remete, né, quando necessário, até cada um deles as atividades a serem desenvolvidas e os problemas de maior relevância que exige a decisão deles, eles decidem. E esse conselho tem uma reunião rotineira, mensal, semestral, anual? Obrigatoriamente, ele tem duas obrigatoriedades em termos de tempo. Uma é a aprovação das contas do ano anterior e o orçamento do ano subsequente. E reuniões extraordinárias em caso de uma grande mudança. Por exemplo, nós tivemos, né, a questão do hospital de campanha, que o governo nos chamou para, de certa forma, teve inclusive um desgaste para nós em termos de instituição, nos chamamos lá e nós levamos até o Ministério Público primeiro e depois até o Conselho, né? Porque falamos, olha, tem essa proposta. Está de acordo? Vocês concordam? Concordamos e todos aprovaram. Nós, inclusive, mudamos o nosso estatuto de forma até muito rápida para atender a demanda do Estado. E acabou o hospital de campanha, que seria gerenciado pela Fundação, acabou não sendo feito em razão de interferências políticas, de outras denúncias que Mas é um fator de risco de prejuízo, né? Sim, sem dúvida. Porque por exemplo, hospital de campanha, lá o modelo é todo engessado. A gente basicamente não teria nenhum ganho. Você teria, ao contrário, usar os recursos da Fundação para desenvolver as atividades e depois ainda arcar, né? De comprar. Quando viemos aí hoje, né? Eu estava vendo semana passada a compra de equipamentos, né? Por parte de determinadas prefeituras, com preço realmente super taxado. Então, a gente teria uma preocupação muito grande. Mas a gente fez exatamente porque nós fomos chamados pelo Estado, e o Estado viu na Fundação como um órgão capaz, né, para desenvolver, em conjunto com ele, as suas atividades. E acabou não sendo executado, em razão do Ministério Público da Saúde. Que cada setor tem um Ministério Público específico. Então, a saúde tem um, educação tem outro, ambiente é outro, terceiro setor tem outro. E eles são independentes do Ministério Público. As decisões podem não bater de jeito nenhum.
Então, muitas vezes, determinadas coisas que um aceita como tal, o outro questiona. E não adianta um entrar em choque com o outro, porque eles têm uma autonomia, têm uma independência muito grande e cada um se julga, né? Claro. Dono da sua própria seu verdade. modo é verdade. A importância do conselho, Quer dizer, né? não há uma questão de reunir todos, discutir as questões e chegar a consenso. Não. Cada um tem a sua Sua própria... independência e a sua análise dentro daquele foco, né, de atuação. Mesmo porque os assuntos são os mais díspares possíveis, né? Então, o terceiro setor, quantas fundações nós temos aqui, né? Fundação, por exemplo, atrás dos hospitais, né? Fundações hospitalares. Fundação do Cabral, né? Então, A FEMIG é uma fundação. A FEMIG é uma fundação hospitalar, né, do Estado de Minas Gerais. Mas é a fundação pública, a nossa é privada. A vantagem da fundação nossa é porque a gente executa coisas que, de certa forma, a lei não proíbe. A gente pode fazer. Já ao contrário das outras fundações públicas, ela tem que fazer aquilo que a lei estabelece como possíveis ser feitas. Então, essa é a diferença. Eu queria até aproveitar e mandar um grande abraço para os nossos conselheiros. Vocês são muito importantes para nós, né, capitão? E a formação na cooperativa é um pouco diferente, né? É diferente, os conselheiros são eleitos pela Assembleia Geral. No caso específico da nossa cooperativa, lá no passado, 2003, e ela está fazendo 25 anos ano que vem, tendo o nosso pool cooperados esparramado nos 853 municípios, naquela época, não mais hoje, seria impossível convocar uma assembleia de cooperados. Então, nessa circunstância, nossa cooperativa, desde 2003, teve a obrigação de eleger de 3 em 3 anos, um quadro de delegados de 25 efetivos e 25 suplentes, e a gente faz por região da Polícia Militar, aproveitando a estrutura, né? Então, esses elementos, principalmente nós convocamos 25 delegados efetivos, eles que vêm à cooperativa nas assembleias de deliberações, mudança de estatuto, prestação de conta, eleição de conselho, né? Aí, feito a eleição, o conselho de 12 pessoas toma posse, comunica com o Banco Central o efetivo, toma posse, esse conselho é que elege o presidente e o vice-presidente, né? E assim começa a trabalhar em nome dos delegados e, consequentemente, dos cooperados. Mas com essas mudanças hoje da tecnologia, já está se fazendo assembleias por videoconferência. Então, eu acredito que no futuro bem próximo, essa figura do delegado, ela vai deixar de existir. Porque, às vezes, o delegado, no nosso caso, um delegado representa, numa média de 300, 350, até 500 cooperados. Se ele não tiver muita consciência, ele vota no seu interesse próprio, em detrimento do que possa estar pensando a maioria. É bom que você faz uma assembleia enxuta, sem grandes transtornos, mas se você encontrar alguém que está pensando só nele, pode não ser o resultado que a gente precisa ter no cooperativismo. Mas tem dado resultado e assim vai continuar, e é realmente diferente das outras entidades. Mas os conselheiros, eles escolhem o presidente, eles escolhem os possíveis conselheiros em razão da saída de um ou de outro. Isso. Então eles reúnem entre si e falam, fulano, né? Por exemplo, nós tivemos agora um conselheiro que mudou para o interior. E ele fez solicitação para saída. Isso, aí faz a eleição de um outro. Aí fala, abriu a vaga de fulano em razão da transferência dele para a cidade do interior, ele não pode mais participar da coisa. Quem é que vocês escolhem, né? No meio da sociedade civil aí, quem pode ser o novo conselheiro? E elege mais um e coloca. Isso. E nós tivemos, pouco tempo atrás, a saída do presidente do conselho, né, curador. Saiu por motivos, né, de saúde. Aí eles fizeram a reunião entre si, quem vai ser o novo presidente. Aí eles fizeram a reunião e escolheram entre os conselheiros já existentes aquele que seria, e é hoje, o presidente do Conselho Curador. Coordenador geral do Conselho. O presidente, né, do Conselho Curador. Presidente. Legal. Capitão, uma pergunta aqui. A fundação é cooperada, Copeng? De primeira ordem. Nós só precisamos acabar de alinhar todos
os entraves, que ainda sempre tem algum entrave, e o coronel está sempre lá, batendo na mesmo? mesa. Batendo na mesa, assim, ó. Agora ele está levando o coronel César, né? Eduardo César. Eduardo César Reis. Também chega os dois com aquela cara fechada, bota aqueles meninos para correr lá. E eu ainda brinco com ele. Falou, se atender mal o senhor não conta por ninguém, não. Mas conta pelo menos para mim. Para que eu possa fazer alguma coisa, né? Agora, se for bem atendido, pode contar para todo mundo, tocar a trombeta e fazer o que nós fizemos. Mas eu espero que nós estejamos atendendo inicialmente as demandas. Eu sei que tem alguns entraves, e ele briga mesmo, né? Ele briga muito. Ele briga muito. Fechado mesmo. Ele briga muito mesmo. Mas ele está certo, porque é. Se uma determinada instituição se apresenta para prestar serviço, ela tem que ter qualidade, né? E dentro desse trabalho que nós estamos realizando, tirando as falhas que elas acontecem, mas nós estamos aperfeiçoando o trabalho administrativo, operacional, financeiro da cooperativa para que possa atender toda a demanda. E o importante é que, num futuro bem próximo, nós possamos ter todas as entidades ligadas com a cooperativa, porque o crescimento dessas instituições todas, alinhado com a cooperativa, todos crescerão. E quanto mais forte nós tivermos a nossa parte financeira, evidentemente nós podemos também alavancar as instituições que estão aderentes com o nosso trabalho, né? Nós temos os clubes de serviços, entidade de classe, associações, né? E dentro da segurança pública, a gente tem procurado fazer um trabalho exatamente de absorção o maior número possível de cooperados e entidade de classe associada. Vamos ver se a gente dá conta de fazer esse trabalho. Nós temos um planejamento estratégico ainda, vamos considerar que ainda falta 4 anos, até 2027. Nós precisamos chegar em 2027 com 30 mil cooperados, no mínimo, e dobrar os nossos ativos de hoje 350 milhões para 700 milhões. Esse é um compromisso do meu mandato nesses próximos anos, né? Caso sobreviva até lá, né? Porque a idade já bateu no teto e vamos ver o que a gente faz. Não, existe por parte de nós da direção lá essa orientação ao setor financeiro. Privilegiar, né, evidentemente, aquela, né, instituição, no caso cooperativa, né, que faz parte realmente da nossa história, faz parte do crescimento da família militar mineira. Então, é importante, né, porque a cada encontro aqui eu vejo que existem tantas formas e é uma fundação, é uma associação, é uma instituição financeira que acolhe o servidor da segurança pública, o militar, né? É importante para a gente fortalecer um ao outro, né? Fortalecer cada vez mais para a gente, fechando um cerco, mas no bom sentido, de que ele vai ser amparado de todas as formas, né? É muito fácil de explicar aquilo que se assemelha à cooperativa, daquilo que faz a fundação. Sim. É a origem. É isso. Né? O pensamento do surgimento da fundação aquela veio conversa de do início da instituição. Né? Nosso estatuto, o Ministério Público, olha, onde você está aplicando o seu recurso? Em projeto social e na instituição mãe. Está fechado. Atendeu a finalidade para a qual foi criada. Né? É isso. E a cooperativa também o mesmo viés, ou viés muito, muito semelhante, mesmo sendo organizações completamente diferentes. O nosso presidente do Sindicato das Cooperativas, da Alcengo, o Ronaldo Scucato, é um dos caras mais antigos do cooperativismo brasileiro, porque não dizer mundial. No Brasil, não tem nada no cooperativismo que não tenha tido a mão dele passando por perto ou dirigindo especificamente. Inclusive, no momento, nós estamos até muito vangloriados. O presidente do Sicob Confederação, do Centro Cooperativo Sicob, é mineiro lá de João Pinheiro. E o presidente do nosso banco Sicob é da zona da Mata Mineira, acho que é Vargem Alegre. Né? Aí a gente acrescenta que o Bancob nasceu em Minas Gerais, dentro da BCC de Uberaba. O Sicob nasceu também em Minas Gerais. A nossa seguradora é de Minas Gerais. Então, nós temos como
elemento principal no Brasil inteiro, a marca de Minas Gerais, né? Nós temos dentro do sistema OSENG, foi criado o Dia C, Dia de Colaborar. Esse evento começou em Minas Gerais, já está em todos os estados do Brasil, criado por aqui. Recentemente, o nosso presidente Ronaldo Scucato foi ao Vaticano levar o projeto da participação solidária do cooperativismo. Então, nós estamos... Porque essa instituição, o OSENG, ela pega segmentos de outras cooperativas de outros segmentos. Vários ramos, são 7 ramos. O nosso é o de crédito, que é o mais forte, e a saúde, que é estrondosa, né? Nós temos hoje a cooperativa que a gente fala dos médicos, a Credicom, que é a sumidade no Brasil. A nossa da segurança pública tem sido um trabalho incansável. Nós começamos aprendendo cooperativismo com a Cooperativa de São Paulo, que é a COP 1000, e hoje, dentro de 14 cooperativas ligadas à segurança pública do Brasil, a Copeng atingiu o primeiro lugar em ativos totais, né? E é nessa direção que nós queremos caminhar até 2027 para entregar, né? E nós temos um projeto de sucessão determinado pelo Banco Central. Nós temos que ter a política de sucessão. Então, todos os conselheiros se submetem a diversos cursos do cooperativismo para que, na hora que for fazer a sucessão, qualquer um dos 12 integrantes tenha condições de assumir a cooperativa. O Banco Central promete não trazer aventureiro mais para o sistema. No passado, a cooperativa quebrava, dava prejuízo para as pessoas. Hoje isso não vai acontecer. Se nós demonstrarmos fraqueza, nós vamos perder a nossa cooperativa, porque o sistema vai falar com a outra cooperativa, vai lá, toma aquela cooperativa da segurança pública, eles são incompetentes e não estão trazendo ela com os seus objetivos, né? Então, hoje a segurança é muito grande, nós temos o fundo garantidor do cooperativismo, igual tem as instituições financeiras convencionais. Então, hoje a gente está muito tranquilo para trabalhar. Ainda tem desconfiança? Tem. Nosso pessoal, principalmente o pessoal da segurança pública, olha com muito carinho, à distância, aproxima aos poucos, mas nós estamos crescendo e quem tem aproximado, você pode ter um ou outro que sai insatisfeito. Mas eu costumo dizer para os nossos empregados o seguinte: o cooperado pode ir na cooperativa e ir embora sem levar nada daquilo que foi buscar, mas ele não pode levar a insatisfação por não ter sido atendido. Ele tem que entender que ele não foi atendido porque ele não preenchia aqueles mínimos requisitos necessários. Então, a gente tem tudo de semelhança com a própria fundação, com as entidades que estão associadas a nós. É interessante, né? Porque foram militares que se levantaram. Então, entende, que eu falei aqui, no início, né? Entende, né? Tudo que nós temos, fomos nós que em um determinado momento criamos, né? Por necessidade, foi, né? E eu conto uma história de vez em quando que as pessoas morrem de rir. Assistência à saúde, por exemplo, hoje, bem acentuado no nosso meio. Nós que morávamos pelo interior afora, o senhor morou um pouquinho ali em Uberlândia, mas lá na ponta do destacamento onde eu trabalhava, e os nossos meninos nascendo, o médico que nos atendia fazia caridade, porque não recebia nada. Você não tinha nada, absolutamente nada. Nos anos 60, o coronel José Vicente Bracarense, pai do Hamilton, na cidade de Uberaba teve um fato que eu conto, os caras falam, não, isso é mentira. Um cidadão levou a esposa para ganhar criança no Hospital São Domingos. Na hora de ir embora para casa, a criança teve que ficar de refém no hospital, porque não tinha dinheiro para pagar. E não existia o convênio. O sargento foi para casa, levou a esposa, foi para o quartel, choramingando a sua desdita. Os sargentos reuniram no pátio do quartel, fizeram uma cota, foi lá buscar o neném. E naquele momento nasceu uma caixa de assistência, deve ter nos arquivos do 4º Batalhão, deve ter Caixa de Assistência Social Tenente Vasconcelos. Ela passou a se chamar assim porque o coronel Bracarense, como comandante, vendo aquele movimento todo, chamou o pessoal para conversar. O que está acontecendo? Naquela época, gente, o 4º Batalhão era da divisa São Paulo, lá até divisar lá com o Montes Claros, né? Hoje, nesse meio, nesse território, tem 4 RPM, tem 12 batalhões e mais tantas companhias, e eu duvido que o efetivo tenha ultrapassado. Mas aí o coronel Bracarense, entendendo que aquilo era necessário,
estendeu a todos os integrantes do 4º Batalhão. Suponhamos que a gente pagasse R$5 hoje. Eu tenho uma menina que fez 52 anos. No dia que ela nasceu, a gente tinha esse convênio do Tenente Vasconcelos. Eu fui para o mesmo hospital, ficamos num apartamento e a gente não pagava nada. Então, eu costumo dizer que a semelhança da assistência hoje do nosso IPSM tem muito a ver com o que foi feito lá no passado com a Fundação, com a Caixa Tenente Vasconcelos. E é assim, criado sempre por nós em algum momento das nossas necessidades. Excelente. Bom, estamos caminhando para o fim, que pena, né? Que tá tão bom, né? Pois é, esse assunto. Você ainda contou esse assunto do bebê refém ainda. Muito obrigada, eu quero agradecer muito a vocês. E olha, eu estou, assim, perplexa de ver o quanto que é maravilhoso o caminho que vocês trilharam até aqui. Que honra, que privilégio. Parabéns pela dedicação nesse tempo e que a gente fortaleça cada vez mais esse vínculo e essa missão e essa luta em prol dos servidores da segurança pública. E eu vou entregar aqui para o Capitão Rosa. Então, aproveitar o nosso... Aproveitar aqui, ó. Isso. Aí, ó. É nós preparando o ano para começar o ano. E diz que a agenda que chega em janeiro vai por aqui. Então, nós estamos fazendo aqui agenda, um calendário. Dá o microfone lá. Nós estamos trazendo aqui uma agenda, um calendário da nossa cooperativa para o ano que vem e fazer uma entrega para os senhores aqui, aproveitando. A nossa obrigação era ir lá fazer essa visita, mas eu aproveitei que os senhores estão aqui, né? Aproveitar o momento, o momento que pode até ser gravado, né? Por gentileza, vamos fazer aqui. Rodrigo, vem cá fazer uma fotografia. Vamos só finalizar antes. Então tá. Mas deixa eu entregar aqui primeiro. Pode. Bom, receber um presente aí, eu costumo finalizar o podcast, que vocês já assistiram, que eu sempre falo assim, ó, o Capitão Rosa, ele não está presente, mas sintam-se abraçados por ele. Hoje vocês podem ter o hoje privilégio. Nós estamos aqui, foi ele um privilégio, tá né? Lamentando aí a ausência do Everton, que ele teve um mal... Eu falo com esses meninos para não ficar velho, tem que ficar envelhecido. Mas eles ficam velhos, então ele passou mal lá e teve que buscar um socorro médico. Mas o nosso objetivo é agradecer a presença do senhor para falar dessa instituição tão importante, né? Para que as pessoas que... Porque às vezes eu vou falar, o que é a Fundação Guimarães Rosa? E você ouve, o que é Copeng? Como a gente perguntava lá no passado, o que é União dos Militares, o que é IPSM, o que era Caixa Beneficente, né? Então, nós que já passamos por esse tempo todo aí, outro dia eu entrei na polícia em 1963, ali no BG, então são 60 anos na corporação, acompanhando para e passo de todos os acontecimentos nesse período todo. E a gente fica muito feliz com a presença dos senhores, do trabalho que os senhores estão realizando, que nós possamos aqui ainda mais e mais fortalecer a nossa parceria, Cicobi, Copeng e Fundação Guimarães Rosa, que para nós é de suma importância para o nosso crescimento, tá? Muito obrigado, senhores. Eu deixo a palavra com vocês. Muito obrigada mais uma vez. E vou deixar também o site da Fundação, né? Tem alguma coisa nas redes sociais? Não, só o site. Está construindo ainda, né? Nós estamos em construção, porque isso a gente tem que ter todo um cuidado de dar resposta, né? Perfeitamente. Para as pessoas que buscam. Então, a gente está, inclusive, aperfeiçoando nosso site para eu nova acompanhei. Implementação em breve, né? Muito obrigada mais uma vez, viu, Coronel Seixas? História incrível de vocês. E contem conosco, contem com a Copeng. Antes do Coronel Seixas, eu gostaria aqui de trazer, né, um agradecimento pela oportunidade que vocês estão nos dando também, né, até da demonstração da nossa integração, né, no trabalho. A Fundação tem um mote muito amplo, muito mais amplo do que aquilo que a gente trouxe aqui. Se a gente for trazer todos os trabalhos que a Fundação já executou, ele é muito amplo, no apoio aí ao serviço público, bem como as instituições
as instituições privadas. Não perpassa só por esses que a gente trouxe aqui, né? Tem vários outros que a gente só fica ali aguardando ser demandado para executar, né? E ela tem esse perfil de buscar a qualidade, a exatidão e a segurança em todos os trabalhos que executa, né? Então, nossa parceria, se Deus quiser, vai ser cada vez maior, né, Rosa? A gente tem a tratativa, né? Me desculpe pela forma incisiva que algumas vezes a gente demanda. Não, dia ele falou assim, Rosa, eu sei que aqui não é o lugar, está a nossa solenidade. Falei, comandante, qualquer lugar é hora de resolver o problema, né? Aí ele falou, ó... Mas o sentido o sentido é de melhoria. É o da gente trazer oportunidade para as duas instituições. Exatamente, né? Isso é e crescer junto. Ó, se não for assim, não tem jeito de você saber onde você está acertando. Então, meu pedido de desculpa, mas também meu agradecimento às pessoas da Copeng que te escutaram e fizeram a roda realmente girar. Né? Muito obrigado. Nós agradecemos, né, essa chamada de vocês, né? É um momento de divulgar o trabalho que a Fundação faz. Claro. E não temos, por parte de alguns, né, a oportunidade de ver o que a Fundação pode fazer. Isso aí. Estive conversando um dia, mais tempo lá com os prefeitos de uma região lá de Lustra. Disse para os prefeitos, olha, por que os senhores aqui não reúnem, constitua a guarda municipal? A guarda municipal dá emprego para as pessoas. As pessoas do município conhecem os problemas da cidade, como cada um dos senhores. O custo, realmente, de formar uma guarda é relativamente baixo. Isso vai dar, podemos dizer, melhoria para a população, para o município. Então, vocês podem fazer um consórcio de municípios para formar guardas, como nós fizemos, em Varginha e lá em Campos Gerais. Então, mostrando para eles. Outro mesmo até para os próprios integrantes da Polícia Militar. Nós tivemos um caso de termos de ajustamento de conduta, quando logo alguém imprime uma multa, né, em um determinado segmento lá, e a Fundação entrou, participou, inclusive no Uberlândia, comprando lá carro, comprando equipamentos, por Colégio Tiradentes, em produto da multa. E nós, basicamente, não tivemos nenhum ganho, a não ser realmente um ganho, né, administrativo de executar. Mas vocês fizeram a intermediação. Então, temos de ajustamento de conduta firmado pelo promotor, né, com o Colégio Tiradentes e com a Fundação. Apresentamos a conta e todos saíram ganhando. Então, o papel da Fundação é esse, é um ganhar para a comunidade, para a sociedade, em especial da família militar mineira. É o ganha-ganha do cooperativismo em toda a sua extensão. Né? O senhor falou em Colégio Tiradentes, o Uberlândia está construindo também um colégio monstro. Está ao lado do 32, eu estive lá essa semana passada. Inclusive a comandante lá é filha de um amigo meu que a gente se conheceu quando ela estava nascendo, sabe? Tenente Coronel Patrícia. Exatamente. É a filha do então sargento Odilon. Ele morreu subtenente, resolveu morrer mais cedo. Mas então, muito obrigado aos senhores. Tá? Portas abertas, né, para todos, né, que precisarem da Fundação. Sem dúvida. Nosso papel é esse, de ajudar, cooperar, também como faz a sua cooperativa. Né? Uma salva de palmas para a Fundação Guimarães Rosa.